Então assim foi da maneira como Jacó enganou Labão, que ele tomou varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados. E todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebesse diante das varas. Mas, quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servos e camelos. Presta atenção aqui, ó. E cresceu o homem em grande maneira. Quem é esse homem? Jacó. O que Deus quer de nós é que nós cresçamos em grande maneira. Tanto que nós temos tantos bens, patrimônios, que nós começamos a ser empresários e gerenciar mais de uma empresa. E o que a gente vai fazer? Dar emprego. A gente vai passar de ser empregador, a gente vai passar de ser empregado a empregador. E vamos ter várias propriedades e bens, e vamos ter várias pessoas trabalhando conosco, empregado, cada um com seu salário, entende? Então foi isso que Deus fez com Jacó, que o homem cresceu em grande maneira e teve muitos rebanhos e servas, ó, empregados, empregados entre homens e mulheres e camelos e jumentos. Trazer para o dia de hoje carros, motos, caminhões, bancos. Seremos donos de posto de gasolina, donos de clínica médica, donos de tudo, porque Deus nos deu tudo nesta terra. Como em Salmos 24, a terra é do Senhor e a sua plenitude. Ele dá a quem Ele quer. Se Deus falou, quem impedirá o que Ele disse? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Continuando no 31. Vamos até o 35 nesse dia 5. Então, ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Ó, Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Por quê? Porque as pessoas de Labão, os criados de Labão, os empregados de Labão, os servos dele diziam. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão. Quem ouvia? O próprio Jacó. Falando para Labão, conversa entre os empregados de Labão, Jacó escutou e diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Mas quem foi que cavou isto? Não foi o próprio Labão? Quando ele diz bem assim, quando Jacó fala para Labão, no versículo 27, ele diz: Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E como Labão enganou Jacó pelas filhas, Jacó engana Labão com as ovelhas. E depois eles murmuram, dizendo que tudo que era de nosso pai Jacó tem tomado. E fez para ele esta grande glória. Por quê? Porque aqui no 43 Deus falou: E cresceu o homem em grande maneira. E teve muitos rebanhos, e servos, e camelos e jumentos. Cresceu o homem. Deus fez com que ele crescesse, né? Então no 31 vamos continuando. Diz assim: Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu esforço
tenho servido ao vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando lhe dizia assim, os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando lhe diziam assim, os listrados serão teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados, e disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó. E eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então respondeu, olha só, aqui a diferença. Presta atenção. Deus olhou para Jacó e disse, vamos ver dois paralelos aí diferentes, porém extraordinários. Deus fala assim para Jacó, eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizestes um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Com Abraão foi diferente. Sai da casa de teu pai, sai da tua parentela, e eu te mostrarei a terra que eu hei te dar a ti, a tua descendência e a descendência após de ti. Né? Então são dois paracletos diferentes. Para Abraão é para sair, para ele prosperar, e para Jacó é para sair da prosperidade e voltar para a casa do pai dele, onde havia o início da prosperidade, ou seja, prosperou fora e vai prosperar dentro. Por isso que em Isaías 54, capítulo 2, verso 3 diz, você vai transbordar para a direita e vai transbordar para a esquerda. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é tremenda. Se você ler, como nós estamos fazendo, e praticar, você vai ter extraordinário na sua vida. Tudo que está travado agora vai ser destravado. A sua empresa que não está vendendo vai passar a vender. A sua empresa que está indo à falência vai passar a progredir. A sua empresa que está com as contas atrasadas de liberação de licença vai ser liberado tudo. Porque a palavra de Deus é isto. Prospera para a direita, prospera para a esquerda. Aleluia. Quando Abraão saiu para frente, prosperou. E quando Jacó voltou para trás, para a terra da parentela dele, prosperou mais ainda. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus de glória e de misericórdia. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe, ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai. Não nos considera ele como estranhos. Em outras versões está escrito, não nos fez ele como prostituta, pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro, né? Como se tivesse vendido elas por Jacó, cada uma por 7 anos, e ainda comeu, ou seja, adquiriu para ele o dinheiro que era delas, né? Tomou para si. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos agora, pois faze tudo o que Deus te mandou. Então levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Ou seja, o que aconteceu aqui com Raquel? Furto. Tomou daquilo que não era dela. Tomou posse daquilo que não era dela. E gerou algo estranho na família de Jacó, porém ele também foi enganado. Lia enganou ele. Né? E Jacó logrou Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugiu, ou seja, ele fugiu, ele não fez Labão saber que ele saía, né? Enganou mais uma vez, se escondeu, não disse, não participou a Labão que ele estava saindo. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se e passou o rio, e dirigiu para a montanha de Gileade. Labão persegue Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido.
Então tomou consigo seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te que não fales com Jacó, nem bem e nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que me lograstes levar-te as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugistes ocultamente e lograste-me, e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa? Também não me permitistes beijar os meus filhos, e as minhas filhas loucamente agiste. Agora, fazendo assim, poder havia em minha mão para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem e nem mal. Por que que Deus ele havia guardado Jacó se ele havia mentido o tempo todo? E mesmo na presença de Deus ele ainda enganou Labão. Mais uma vez. Por quê? Porque em Betel ele fez um voto. E ele disse para Deus: Se tu me deixar, se tu me guardares nesta minha missão, ou seja, nesta minha viagem, e me abençoares, e que ninguém me faças mal, eu trarei o Senhor por Deus, e eu tirarei o dízimo de tudo. E Deus lembrou de Jacó. Por isso que Deus, a partir daí, não deixou que ninguém tocasse mais nele, por causa do voto de fidelidade. Deus lembrou Jacó deste voto. Por isso que disse para ele: sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Então, tudo que a gente fala para Deus, ele ouve. Tudo que a gente fala para Deus, ele lembra, para a gente cumprir, né? Por isso que Deus guardou de Labão não fazer mal com Jacó, nem mal e nem bem. E agora, se queres ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtar-te os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Por que temia? Pois que dizia comigo, se porventura não me arrebatarias as tuas filhas? Ó, Jacó que ele ficou meio trêmulo, mas Labão não estava atrás das filhas. Labão não estava atrás das ovelhas de Jacó. Labão não estava atrás dos bens de Jacó. O que Labão queria era uma coisa: os deuses. Só que, como Jacó não viu, Labão jogou a culpa em cima de quem? De Jacó. Por isso que Deus, ele deu ordem para Labão: não faças mal a ele, a quem é Jacó. Não faças mal nem bem. Porque Deus sabia que desta ação, Jacó era o quê? Inocente. Por esta ação, Jacó não era enganador. Por esta ação, Jacó não era um mentiroso. Por esta ação, Jacó não era nem ladrão. Por quê? Porque ele estava atrás somente dos deuses, que vimos que quem roubou foi Lia. Lia pegou quando Jacó estava no campo. A gente não viu. Só que como Labão estava com raiva de Jacó, botou a culpa em cima de quem? Do próprio Jacó. Por que você pegou e roubou, ou seja, furtou os meus deuses? E Jacó dá a resposta: por que me arrebataria e tal das filhas? Não eram as filhas, ele queria só os deuses dele. Então ele acabou tomando posse daquilo que não é dela. Então respondeu Jacó e disse a Labão: Por que temia? Pois que dizia comigo, se porventura não me arrebatarias as tuas filhas? Com quem achares os teus deuses? Agora Jacó respondeu para Labão: Essa não viva, olha só, foi lançada uma maldição de morte para cima de quem estava com os deuses, e quem estava com Deus era Lia. Por isso que lá na frente, vamos ler, nós vamos chegar lá e vamos lembrar por que ela morre. Porque aqui foi lançada uma maldição de morte, com causa, porque roubou algo que não era dela, algo que era de Labão. Ainda mais um deuses, um boneco de pedra, algo amaldiçoado dos cananeus. E disse: conhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Aliás, não foi Lia, foi Raquel. Perdão, me confundi. É normal. Perdão. Então lá na frente ele vai ver por que Raquel foi morta. Por que Raquel
morreu, entende? A Raquel era estéril. Ela deu a Jacó, Deus abriu a madre dela para dar a Jacó somente Isaac e Benjamim. Mas, por esta palavra, pousou sobre ela a maldição de morte, e lá na frente vamos ver como a maldição ficou no ar por um tempo. A maldição fica no ar por um tempo, a palavra lançada de maldição, e depois ela pausa, porque haveria esta causa. Então, entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo. E assentaram-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não o achou. E ela disse ao seu pai: Não se acenda a ira aos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julgue entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, o pagava, o furtado de dia, o furtado de noite, da minha mão requererias? Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por 2 de suas filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então foi isto que Labão reconheceu. O temor de Deus na vida dele. Que ele pede: fica comigo mais um pouco, trabalha comigo mais um pouco. E aí Deus foi prosperando Jacó. Isso é o sol que está esquentando na parede, eu resolvi dar uma mudança. Vamos pra cá. É só a Bíblia mesmo. Vamos lá. Agora é a aliança. Aliança entre Labão e Jacó em Galeede. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são as minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vê é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos que deram à luz? Agora, pois, vem e façamos aliança eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras, e tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-o Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou-a Galeede. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede, e Mispá, por quanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão a esta coluna para mim, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque, e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos
para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. A visão de Jacó em Manaim. E Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E quando os viu, Jacó disse quando os viu: Este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Jacó envia mensageiros a Esaú. Enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhe, dizendo: Assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas, e servos e servas, e enviei para o anunciar ao meu senhor, para que ache graça em teus olhos. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos, em 2 bandos, porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: Torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Então Jacó confiou. Menor sou eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão o presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos, e deu-os na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: Passai adiante de mim, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és? E para onde vais? E de quem são estes diante de ti? Então dirás: São de teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú, quando o achardes. E direis também: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Eu o aplacarei com um presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Porventura ele me aceitará. Assim, passou o presente adiante dele, ele, porém, passou aquela noite no arraial. Jacó passa ao val de Jaboque e luta com o anjo. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, as suas suas 2 servas, e seus 11 filhos, e passou ao val de Jaboque. E tomou e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel
não come o nevo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó. 33. O encontro de Esaú e Jacó. E levantou Jacó seus olhos e olhou, eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel, e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos à frente, e Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres, os meninos, e disse: Quem são estes contigo? Ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tenho. Então disse Jacó: Não se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomartes contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus grandissimamente me tem dado, e porque tenho de tudo. Aleluia. E estou com ele até que a tomou. Eu disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele disse: Meu senhor sabe que estes filhos são tenos, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as sua fadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante de teu servo, e passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai diante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Seir. Esaú disse: Permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse: Para que é isso? Basta que ache graça aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. Jacó chega a Siquém e levanta um altar. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Então o próprio, né, Jacó começou a reconhecer que Deus é o Deus de Israel. – 34. Diná é desprorada. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viesse. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo. Ouvindo isso, entristeceram-se os homens, e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dá-lhe, peço-vos por mulher. E aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós.
habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela, e aos irmãos dela, achei graça em nossos olhos, e darei o que me disseres. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e Amor, seu pai, enganosamente, e falaram por quanto haviam violado Diná, sua irmã. E disseram, não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo homem entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos a nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvides, não vos circuncidades, tomaremos a nossa filha e nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor, e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram os homens da sua cidade, dizendo, estes homens são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga, de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo. Se todo homem entre nós se circuncidar como eles são circuncidados, e seu gado, suas possessões e todos os seus animais não serão nossos, concitamos somente com ele e habitarão conosco, e deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo homem, de todos os que saíam pela porta da sua cidade. A traição de Simeão e Levi. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com as mais violentas dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram sua irmã, as suas ovelhas, as suas vacas e os seus jumentos, e o que havia na cidade e no campo tomaram. E todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos, e saquearam tudo o que haviam em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta cidade, os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus, tendo eu pouco povo em número. Eles ajuntar-se-ão e serei destruído, eu e a minha casa. E eles disseram, devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Deus manda Jacó a Betel levantar um altar. Quem manda? O próprio Deus. Então quando Deus te manda levantar um altar na sua casa, não duvide. Porque Ele quer te abençoar. Ele quer te curar. Ele quer salvar a tua família. Ele tem plano de salvação. Ele enviou Jesus. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 35, e finalizaremos esse dia assim. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, tirai os deuses estranhos, que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Olha só, o que Deus manda a Jacó fazer, e Jacó manda o seu povo fazer. Purificar, se santificar, tirar o quê? Os deuses estranhos, tirar todo o engano, tirar toda a mentira, porque às vezes estamos na presença de Deus, às vezes nós somos mensageiros da palavra de Deus, pregadores, somos tocadores, estamos no altar dia e noite, mas nós temos em nossas vidas o quê? Deuses. Quais são esses deuses estranhos?
a mentira, o engano. Está na igreja, mas não está salvo. Toca um pregador, mas nunca confessou a Jesus como o Senhor da sua vida. Está lá porque tem um talento, tem uma oratória boa, sabe ler bacana, sabe tocar, aprendeu sozinho, nunca foi uma escola, mas Deus deu o talento, está lá e todos se agradam de você, mas você não aceitou Jesus. E vive no altar com uma vida de pecado extremo. Então Deus, ele chama você agora a santidade. Ele pede para você tirar o que? O Deus estranho. Tire a mentira, tire o engano. Aceite a Jesus. Tire tudo isso do meio de vós. Tire tudo isso do meio da sua vida e purifique-se. Aleluia. Como diz lá nas epístolas. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, se suje-se mais ainda. Se você está hoje em um lugar, em um ministério onde você toca, onde você prega, onde você faz missão, mas você não aceitou Jesus, tome rédeas na sua vida. Que você pode estar trazendo sobre si condenação da sua vida e condenação no altar. E problemas para o pastor que confia em você, ele pensando que você aceitou Jesus, quando você não quer nem papo com ele, só quer se aparecer. Está na igreja para não se misturar no mundo, não beber, não se prostituir, não roubar, não matar, mas está pior do que o mundano. Que o mundano faz sabendo que ele é pecador, e você faz sabendo que está pecando, mas está se enganando a si próprio. Tire da sua vida agora a mentira e o engano e mudai as suas vestes. Aleluia. Esse é o recado que Deus manda para você hoje, neste momento. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó a Luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, e ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou. Olha aí. De tudo que Jacó passou, Deus o abençoou, porque ele perseverou com Deus. Ele se santificou, ele se purificou, ele mudou as suas vestes. E Deus o abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. E disse-lhe mais: Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra. E derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó aquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Vamos falar sobre a morte de Raquel na maldição que Jacó lançou lá atrás. Porém, ele não sabia que ela havia furtado os ídolos. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efratá. E deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. A fé da parteira. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Presta atenção. Depois que Deus pediu para Jacó purificar o seu povo, tirar os deuses, tirar o engano, tirar as mentiras e mudar as vestes, por que o pecado de Raquel não foi perdoado? Porque, irmãos, a consequência ela alcança, ela pousa sobre a pessoa. É necessário a consequência passar.
mas você não abandonar a fé. Porque na consequência do pecado na sua vida, seja em espiritual, física, tocar em você, tocar no seu corpo, Deus terá misericórdia de você. Essa ferida vai abrir em você pela consequência do seu pecado, mas Deus vai fechar. Aleluia. E aqui Raquel morreu. Mas o preço disto era para a glória do Senhor na vida de Jacó, de Israel agora, que ele levantaria como promessa Isaac e Benjamim. Certo? Isaac é a promessa, mas Benjamim posteriormente são as tribos que não se dividiram, não se evadiram da presença de Deus. Então, ela morre, e assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efratar, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua mão, estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. E eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, e Judá, e Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Neftali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Asse. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Aram. E Jacó veio ao seu pai, Isaque, a Mânia, Criate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos, e Isaque expirou e morreu. E foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então aqui a gente finaliza esse dia 5. Voltaremos daqui a pouco para o dia 6. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima, se Deus quiser.